exemplo, o Moro ganhou um protagonismo forte depois dessa história Essa aí movimentação, do Lula. concordo. Porque se você for analisar, o Lula ele está polarizando hoje com o Sérgio Moro e não mais com o Bolsonaro. Né? A polarização do Lula ela é toda focada no Moro. Eu acho que tem também um sentimento de vingança, né? Uma coisa já enraizada no É o que Lula ele falou em na relação... própria entrevista dele pro... Como chama? 247. 247. Ele falou assim, todo dia na cadeia eu pensava numa forma de foder com o Moro. Exato. Não, eu fico imaginando, sei lá, se fosse o Bolsonaro que tivesse falado isso, tinha caído a República, né? Mas enfim. Interessante que ele tá criando um personagem, ele tá fazendo nascer, brotar alguém que de repente no futuro próximo aí pode ser. Mas eu não sei te dizer nomes. Assim, posso citar, sei lá, os governadores, Eduardo Leite, Tarcísio, Zema, tem a questão do Moro agora. Eu acho que a próxima eleição a gente vai ter uma leva muito mais interessante de possíveis candidatos à presidência. Sei lá, podemos ter Haddad, podemos ter... Talvez, acho muito difícil, mas eu vejo ela se movimentando politicamente bastante, que é o caso da Janja. Quem mais? O Flávio Dino, no espectro de esquerda. Michele Bolsonaro. Eu vejo movimentações. Agora, vão ser pautadas no quê? Essas eleições agora municipais do ano que vem, talvez elas vão mostrar muito isso pra gente, né? Será que a polarização, força, né? A polarização ela vai estar mantida em São Paulo? É óbvio que o Lula ele estimula muito a polarização, né? Sem dúvida. Mas eu acho que nesse meio tempo nós teremos a inelegibilidade do Bolsonaro, entendeu? Eu acho. E aí, meu amigo, Bolsonaro sem Lula e Lula sem Bolsonaro, eles são figuras que não conseguem sobreviver sem esse antagonismo. Se você for analisar, por exemplo, o discurso do Lula desde o início do ano, ele é pautado no Bolsonaro. Nós temos um presidente da República que não olha para o futuro, não olha para frente. É só para trás, para trás, mas tanto é que, você puxando esse assunto, até você pega, a gente tem 70 dias, acho que, de governo. Por aí. Nada foi entregue até agora. Não tem nada, não tem nada. E assim, tem hoje uma pressão política sobre o Banco Central para que se reduza os juros sem o governo fazer a lição de casa dele. Então, mas como você pressionou o Banco Central a subir juros com uma inflação ainda forte e com fiscal ainda não definido? Né? Aí... O Roberto Campos Neto ele está sendo muito peitudo, né? Ele tá porque ele é um cara inteligente, ele é um cara de mercado, é um cara inteligente, ele sabe que se ele fizer isso baseado na pressão governamental, ele vai colocar não o cargo dele em risco, mas sim a economia de um país em risco. O próprio país. O próprio país. Então, assim, até que tire ele do cargo, ele vai fazer o trabalho dele. Esse é o resumo. Né? Ontem, com a ata do Copom, ficou muito claro isso. Ele falou, cara, a gente está preocupado em conter a inflação do país, estou preocupado em evitar que a coisa se degringole mais. Por quê? Externamente as coisas não estão bem, né? Crise global, crise de liquidez bancária, possível crise de crédito, aqui internamente possível crise de crédito também, causado pelo movimento das Americanas, com bancos restringindo dinheiro, porque, não vou emprestar dinheiro porque eu não vou receber, se eu vou tomar calote. E aí, um projeto de arcabouço fiscal, que é o substituto do teto de gastos, que ninguém entrega nunca o projeto. Um projeto é maravilhoso, todo mundo fala que é maravilhoso, ninguém conhece o projeto. Fala que vai entregar antes da reunião, não entrega, agora vai entregar depois que volta da China. E nisso o tempo vai passando. O presidente do Banco Central não tem nada em mãos. Né? Ele sabe que se um fiscal não tiver ajustado, o país começa a perder investidores, todo mundo vai para fora do país, pressiona dólar, pressiona a inflação, enfim. Então, não tinha sentido também. Eu era um dos grandes defensores desse tempo todo que, assim, cara, o Banco Central não vai mexer na taxa de juros e não vai sinalizar corte de juros. Por quê? Simplesmente ele não tem argumentos para isso. Ele não tem motivadores que o governo fez para ele poder tomar essa decisão. Porque muita gente está... quem é ignorante no aspecto de educação financeira, de essa questão financeira, fala o Campos Neto, olha, ele está atrasando o Brasil. Não, primeiro de tudo, por que a taxa de juros foi para 13,75? O Lula já meio que deu quem é o vilão e quem é o culpado pelo insucesso da política econômica. É muito mais fácil fazer isso, claro, né? Com certeza. Você achar um culpado direto. Mas a questão é a seguinte, política monetária, o Banco Central vai lá, analisa toda a economia, toda a microeconomia, a macroeconomia, para entender o que ele pode fazer. Então, a inflação está muito alta, lá fora a inflação está alta, os bancos centrais estão subindo juros, eu tenho que subir juros também. É reativo, né? Sempre está atrás da curva. Exato. Então eu tenho que subir juros para controlar, para desacelerar a economia, que foi acelerada absurdamente quando os juros foi para 2% e todo mundo começou a injetar um caminhão de dinheiro na economia, né? E depois teve que subir, porque a inflação explodiu.
Aí tem que ser subir juros para ir contendo a economia para a inflação desacelerar. Quando que você é o momento de você começar a cortar juros novamente? Quando a inflação desacelerou num patamar que já não é mais saudável, já deixou de ser ruim para o país. Ou seja, aí é a hora que você começa a cortar os juros para poder reaquecer a economia, Sim. gerar emprego, trazer liquidez para as empresas voltarem a investir com dinheiro mais barato e gerar emprego e a roda da economia girar. Ponto. Esse é o padrão. Como de repente você tem uma inflação alta que ela desacelerou por questões eleitoreiras, né, de corte de desoneração de combustíveis, enfim, você desacelerou artificialmente uma inflação. Sim. Né? Aí agora você vem, a reoneração voltou parcial, mas vai voltar daqui a pouco na totalidade, tanto é que na ata está composto isso. Ele falou, teve a reoneração, que no curto prazo o efeito é positivo, no médio e longo prazo não é positivo, né? Porque vai voltar a gerar inflação. E como de repente assim, você tem várias sinalizações que ainda vai ter inflação, né? Só pegar os últimos dados de IPCA, a inflação veio acima do que era esperado, e detalhe, ela está pulverizada. Claro. Vários setores estão gerando inflação, não é só combustíveis. Né? Então, ou seja, a gente está gerando inflação, não tem medida nenhuma por parte do governo ainda pronta, entregue, em votação, que traga mais segurança para o investidor que traz dinheiro para cá. O dólar não está barato ainda. Você pode falar 5,20, ok. Não é ok. O dólar, numa economia que está estabilizada como o Brasil, era para estar 4,80. Né? Que aí tiraria bastante pressão inflacionária também. Então, ou seja, o Campos Neto, não vou nem falar o Campos Neto, mas o Banco Central, até porque ele não toma decisão sozinho, tem um colegiado que toma decisão com ele. Né? Ele olha para tudo isso aí e fala, como que eu vou passar caneta para cortar os juros? Sendo que eu tenho inflação alta, não tenho fiscal resolvido, tenho um cenário externo com inflação forte, com risco de liquidez global de bancos. Né? Como que eu vou simplesmente cortar juros e dane-se? Porque o governo quer, porque vai fazer a economia crescer. Não vai. Esse é o problema, não vai. Você pode cortar juros agora. Primeiro que quando você sobe juros ou corta juros, tem um período que isso leva para convergir de fato na economia. Mas no atual cenário, se a gente cortar juros agora, a gente vai ter uma inflação acelerando tudo novamente, mais rápido do que já está acelerando ainda. Né? Porque a gente não vê deflação no Brasil. A gente vê em alguns momentos, em alguns indicadores pontuais, principalmente no setor de energia e transporte, que depende puramente de combustíveis, como lá fora a guerra amenizou, essas coisas amenizou, o setor de energia caiu um pouco, isso diminui um pouco a pressão inflacionária de setores específicos. Mas no geral a gente não vê a inflação desacelerar. E aí você vem falar assim, não, mas tem que cortar o juro, porque isso é injusto. É discutível 13,75? Com certeza é. Com certeza é. Tá. O que a gente vai fazer em conjunto? Governo federal com o Banco Central. Que medida você vai tomar que a gente pode tomar junto? E essa manutenção da taxa básica, ela vai fazer também com que o governo seja obrigado a apresentar esse tão falado arcabouço. O Flávio Dino, acho que foi o Flávio Dino hoje. Eles vão ser obrigados. O Manteiga, né? Sim, falou que é um chantagismo eleitoral que o Campos Neto está fazendo. Que não vejo por essa forma, mas concordo que, de certa forma, o que ele fez obriga o governo a tomar uma posição, não uma posição contra ele, mas uma posição de entregar logo, Sim. de fazer mudanças. O que é que vocês vão fazer, Exato. Que aí eu resolvo daqui. Exato, que é o correto. Cara, os dois têm que trabalhar junto, então, não pode ser conflitante. Então, mas essa é a primeira experiência que a gente está tendo de um Banco Central independente, né? Sim. Por exemplo, o Lula estava acostumado, talvez, com Faz o que eu tô uma versão aí, justamente de um Estado brasileiro a serviço de um projeto eleitoral, né? Eu acho que isso são legados importantes, assim, por exemplo, o caso do Banco Central Independente, o Bolsonaro apoiou, o próprio Congresso Nacional aprovou. Então, assim, a gente critica, mas também tem que valorizar medidas que eu acho que foram extremamente positivas. Mas é aquilo que a gente falou, eu acho que assim, a gente já teve vários governos, já vi vários governos. Eu posso citar várias coisas boas de cada governo. Né? Claro, tem muito mais coisas ruins, né? Mas tem coisas boas também. Então, eu concordo. A independência do Banco Central, na minha visão, foi uma coisa muito boa. Uma política de Estado, né? Não é uma política de partido A ou partido B, né? Embora o Lula queira mexer nisso, né? Mas acho que você está trabalhando, fazendo o seu trabalho com a sua liberdade e tudo, e o tempo todo você está preocupado se alguém vai te demitir, né? Porque você não fez o que ele queria que você fizesse. Sim. E você está sendo técnico, está sendo eficiente dentro do cargo que te colocaram, mas não, faz toda a diferença. O tempo todo você tem que pisar em ovos ali, porque se você desagradar o seu chefe,
né? Fazendo o seu trabalho. Você pode desagradar seu chefe vai te demitir. Claro. A independência de aspecto é muito importante. Eu duvido, na história de todos os presidentes de bancos centrais, que quando ele não era independente, alguém teria coragem de fazer o que o Campos Neto fez. Com toda a pressão que estava em cima dele. Não, inviável. Não, mas por que não faria, né? Seria tirado antes. Exatamente. A gente teve um crescimento bastante artificial lá atrás, justamente pelo Banco Central baixando a taxa de juros e, na outra ponta, o BNDES socando dinheiro subsidiado para o mercado. Né? Então você tinha um BNDES bancando a economia com bilhões e bilhões de reais e o Banco Central sendo obrigado, porque não era independente, sendo obrigado a manter uma taxa de juros baixa. E a gente colheu esse resultado aí na era Dilma. Né? A gente teve uma inflação disparando, porque tinha muito dinheiro no mercado, o risco fiscal aumentou muito, justamente por esse crédito subsidiado. Taxa de juros que era baixa e depois foi para 14%, e a gente emprestando do BNDES ali a 3%. Aí fica fácil, fica gostoso fazer empresa assim, né? Enfim. Eu pago para você a 14%, né? Eu empresto para você, você me empresta o dinheiro, eu vendo o título, você me empresta, mas com uma taxa de 14%. E para ele, o mesmo dinheiro que eu estou pagando 14 para você, eu empresto para ele a 3. Quem paga a conta? Gente. Entendeu? Tá aí, né? É o que a Dilma fez lá na época. E assim, sabe que o mercado tem uma preocupação que é de acontecer isso agora, né? Porque eles querem novamente que o BNDES fomente a economia, só que a gente tem aí, quando agora a gente está emitindo título ainda, precisa emitir título, a gente emite título a 13,75. Eu acho que a sociedade ela criou uma figura talvez não seja um bolsonarista ou um lulista, mas talvez ele seja um guedista, né? Eu vi muita gente assim que apoiou o Bolsonaro e super entendo essa pessoa, né? Porque o Bolsonaro ele trazia algum tipo de previsibilidade, não ele, mas o Paulo Guedes, né? Então, eu vi muita gente sendo mais guedista do que bolsonarista. Mas você sabe que, na época, acho que boa parte da vitória do Bolsonaro também, claro, eu acredito bastante aquela coisa do voto do não, né? O voto do contra, na verdade. Claro. Entre votar em Haddad, eu vou votar no Bolsonaro. Mas quem era um pouco mais familiarizado com a situação, olha, Moro... Olha Guedes, olha uma equipe que parecia mais técnica, fala, caramba, acho que tem coisa boa aí. E aí eu concordo com você que teve o guedismo. Eu olhava lá atrás e falava, caramba, cara, se o Guedes conseguir trabalhar... Só que eu já tinha experiência que o presidente não deixa o ministro trabalhar. Entendeu? O ministro pode vir com o melhor projeto possível. Se ele olhar para o projeto e achar que não cumpre o que ele acha correto, acabou. Vou dar um exemplo agora, arcabouço fiscal. A equipe econômica fez um relatório técnico, entregou pro Lula. O Lula falou não. Por isso que não anunciou, né? Exato. Então, ou seja, é complicado. Você pode colocar o prêmio Nobel de Economia ali. Quem manda é sempre o presidente. O Lula, quando na posse dele, ele falou, cara, eu fui eleito. Eu mando. Até tanto é que ele criticava o Roberto Campos Neto falando assim, ele nem foi eleito, eu fui eleito. Entendeu?